A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, pela graça de Deus, chegamos à nossa lição, dia número 10 deste quarto trimestre. Pela graça de Deus, nós estamos aprendendo e refletindo sobre o assunto missões. E hoje, de uma forma especial, nós iremos tratar do tema O Desafio da Janela 10x40. Sem nenhuma dúvida, hoje nós seremos convidados, seremos desafiados a respeito do tema missões. E nós iremos perceber que a expressão, a tarefa inacabada da evangelização, uma expressão que foi utilizada na Conferência Mundial de Evangelismo que aconteceu em 1974 na Suíça, aonde foi feito um manifesto chamado o Pacto de Lausanne. Lá foi muito utilizado esta expressão, a tarefa inacabada da evangelização. E agora, algumas décadas depois, nós vamos perceber o quanto esta expressão é atual. Senhoras e senhores, hoje menos de 1/3 da população mundial é cristã, ou seja, uma proporção menor que a proporção de anjos caídos. Nós estamos diante de um grande desafio. E a lição de hoje vai nos convidar a refletir, a chorar, a orar, a interceder, para que Deus provoque um avivamento e levante missionários para as regiões onde as portas estão fechadas para o Evangelho, mas nós acreditamos que o Evangelho vai adentrar. Essas portas se quebrarão e o poder de Deus vai alcançar estas vidas para a salvação destas almas que perecem sem conhecer o Evangelho. Vamos para a leitura do textuário e também da verdade prática. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. Verdade prática. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Queridos, antes de partirmos para a leitura bíblica em classe, eu quero ajudar os nossos professores, bem como os alunos, apresentando aqui de forma sucinta o conceito, o que é janela 10x40. Essa expressão, janela 10x40, começou a ser utilizada no início da década de 90 pelo missionário argentino Luiz Bush. E se refere à faixa de terra, inclusive eu estou colocando aí uma imagem para auxiliar na sua compreensão. Janela 10x40 é a faixa de terra que possui entre 62 a 67 países. Essa oscilação é porque existem nações que não são reconhecidas pela ONU, então não é um número exato. E essa faixa de terra chamada janela 10x40 está entre os paralelos 10 e 40 ao norte da linha do Equador, e vai do norte da África até o oeste da Ásia. A janela 10x40 é, como já disse, essa faixa de terra que está aí entre os oceanos, o Oceano Atlântico e entre o Oceano Pacífico, e atinge parte da Europa, parte da Ásia, Oriente Médio, norte da África. E nós temos aí cerca de 3 bilhões e 800 milhões de pessoas habitando nessa região. Ou seja, nós temos aí cerca de 45% da população mundial está vivendo nessa faixa de terra chamada janela 10x40. E o percentual de missionários que trabalham nessa região é um percentual muito pequeno. Nós temos 4% dos missionários em atividades atualmente no mundo. Apenas 4% desses missionários estão prestando serviço na janela 10x40. Então é uma região que oferece uma resistência muito grande ao Evangelho, uma região que nós vamos conhecer ao longo da lição de hoje, nós vamos conhecer as características. Você vai anotando essas informações para repassar aos alunos. Muitos alunos ouvirão pela primeira vez a expressão janela 10x40, e é importante que a gente envolva, que provoque-se uma sensibilidade para a oração, porque nós acreditamos que uma revolução, que um avivamento começa a partir da elucidação dos fatos, que provoca um movimento de oração. E essas vidas, elas precisam do Evangelho. Para você ter uma noção,
É aí dentro da janela 10x40 que se iniciou a civilização mundial. É aí dentro da janela 10x40, por exemplo, que está localizado a nação de Israel, aonde se configurou o cenário da redenção. Logo, é uma região muito importante e hoje nós percebemos uma resistência muito grande ao Evangelho, as portas fechadas, e a igreja brasileira, a Assembleia de Deus, que utiliza essa lição e outras denominações no Brasil e no mundo, certamente nesta manhã de domingo, serão tocadas, sensibilizadas através dessa lição, para que a gente possa clamar a Deus, orar, para que Deus levante missionários, para que Deus crie situações e abra portas para que o Evangelho alcance essas milhares e milhares de pessoas carentes de ouvirem a mensagem do Evangelho. Vamos para a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Fizemos a leitura bíblica em classe, iremos para o primeiro tópico da lição, uma batalha espiritual chamada Janela 10x40. Já ficou claro através da leitura do texto de Efésios capítulo 6, que o comentarista da nossa lição, de uma forma muito assertiva, interpreta todo esse cenário a respeito da janela 10x40 como uma grande batalha espiritual. E sem nenhuma dúvida nós podemos concordar com o pastor Wagner Gabi quanto a essa interpretação. De fato, aqueles 62 ou 67 países que estão dentro da janela 10x40 estão presos a um sistema maligno que se manifesta na política, que se manifesta nas ideologias, que se manifesta através das religiões e culturas milenares, que são aversas ao Evangelho e impõem sobre os seus cidadãos um sistema de aprisionamento e resistência a toda a influência do Evangelho. Mas é importante destacarmos, senhoras e senhores, queridos professores e alunos, que não existem cadeias, que não existem resistências que possam contrapor-se definitivamente contra o Evangelho. Nós temos missionários neste momento, enquanto nós meditamos neste assunto, que estão expondo a sua vida ao risco de morte, pregando o Evangelho nessas regiões. E nós acreditamos que muitos outros missionários serão levantados por Deus e serão instrumentos de Deus, mesmo em face desta gigantesca batalha espiritual, para uma transformação desta realidade. Quem sabe você que me ouve, quem sabe na igreja que você congrega, quem sabe entre os seus alunos estejam os apóstolos, os missionários de Deus, que romperão essa cortina de resistência, esse cinturão de resistência, e irão a estes povos para fazer um trabalho extraordinário para a glória de Deus.
Uma informação importante que o professor precisa repassar aos seus alunos é que dentro da janela 10x40 se localizam as 3 principais religiões não cristãs do mundo, a saber, o budismo, o hinduísmo e o islamismo. Essas religiões, elas são ferrenhas. Os senhores sabem muito bem, dentre elas o islamismo é o mais difundido do mundo. É uma religião que cresce, é uma religião de intolerância. Apesar de existirem grupos que são possuidores de uma tolerância maior, possuem mesquitas no Brasil, por exemplo, mas no DNA do islamismo está a violência e a intolerância, a não aceitação de opiniões diferentes. E o islamismo está focado dentro da janela 10x40, como também o budismo, que está com uma grande participação nas nações asiáticas, e o hinduísmo, que tem a sua força voltada mais para o país da Índia. E eu gostaria de destacar, por exemplo, que o hinduísmo, ele leva os seus adeptos a um sistema de casta, onde as pessoas vivem de acordo com a sua casta. Existem castas, por exemplo, que estão condenadas à pobreza, que eles entendem que não devem ir para uma outra situação econômica melhor. Ou seja, o hinduísmo proíbe e impede a mobilidade social. São pessoas que entendem que estão determinadas à miséria, estão predestinadas à miséria. Então aí nós vemos a configuração deste grande desafio que é a janela 10x40. Por isso, nós entendemos que é de fato uma batalha espiritual. Segundo tópico da lição de hoje, principais desafios da janela 10x40. A nossa lição destaca a questão da concentração demográfica como primeiro desafio. Exatamente na janela 10x40 estão as grandes megalópolis, ou seja, as cidades mais populosas do mundo. As 4 primeiras cidades mais populosas do mundo estão dentro da janela 10x40, como por exemplo Tóquio, Xangai e tantas outras cidades, como a capital do Bangladesh, por exemplo. São cidades aí com milhares de pessoas. E nas demais posições, nós encontramos, por exemplo, entre as 50 cidades mais populosas do mundo, a maioria absoluta delas estão na janela 10x40. Ou seja, são regiões densamente povoadas. O outro desafio que é destacado na nossa lição é o desafio da pobreza extrema. Os países mais miseráveis do mundo, eles estão localizados dentro dessa faixa de terra que nós identificamos nessa linguagem missiológica como janela 10x40. Os países mais miseráveis do mundo estão nessa região. Eu citei no tópico anterior o exemplo do hinduísmo, que é uma religião que proíbe, que inibe a mobilidade social. As pessoas são presas a um sistema de castas. Existe a casta dos ricos, a casta dos empreendedores, a casta dos miseráveis, e eles entendem que devem morrer na casta que nasceram. O terceiro desafio que é citado em nossa lição é o desafio da intolerância religiosa. Para você ter uma ideia, dentro da janela 10x40 existe 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos, que é uma religião caracterizada pela extrema intolerância. É uma religião que trabalha na lei, na violência, nas guerras. Um cristão, dentro do contexto islâmico, ele pode ser preso, torturado e até mesmo levado à morte. Esse é o terceiro grande desafio da janela 10x40, a intolerância religiosa. Nós vivemos em uma nação que permite a pregação do Evangelho. Nós nascemos nesta nação e aqui nos desenvolvemos, e isto cria uma falsa sensação que o mundo conhece o Evangelho. Você imagina que todos conhecem o nome de Jesus Cristo e acaba criando-se uma distância, até mesmo quando alguém prega, que existem países onde é proibido pregar o Evangelho, mas há uma distância muito grande entre a nossa realidade e a realidade destas pessoas. E a gente precisa estudar, precisamos meditar a respeito disso, porque existe uma realidade muito desafiadora para a pregação do Evangelho.
como foi dito no Manifesto do Pacto de Lausanne, na Suíça, em 1974. A obra da evangelização é uma tarefa inacabada. A proposta de Cristo é que o evangelho seja pregado a toda criatura, até os confins da terra. E quando nós olhamos para os números, de fato, nós estamos distante de alcançar esta proposta que foi nos apresentada pelo próprio Cristo. Se tratando de intolerância religiosa, o país número 1, o país que ocupa o primeiro lugar no ranking de perseguição aos cristãos, a Coreia do Norte, está dentro da janela 10/40. Na Coreia do Norte, um aplicativo da Bíblia no seu celular é motivo de te levar à forca em praça pública. A religião da Coreia do Norte é o Estado comunista e os deuses desta religião são os seus líderes, são os representantes da dinastia que ocupa o poder há algumas décadas. Queridos, nós precisamos pedir a Deus empatia, amor, misericórdia, para orarmos e clamarmos a Deus e auxiliarmos de alguma forma. Eu creio que você que me ouve pode contribuir, pode se esforçar e de alguma forma agir para que essa realidade seja transformada. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição de hoje. Estratégias para alcançar os países da janela 10/40. A nossa lição apresenta 3 estratégias. A primeira estratégia é a estratégia da oração. Estamos falando de uma batalha espiritual. Já ficou claro na lição de hoje que nós enxergamos esse desafio como uma batalha espiritual. Portanto, não existe possibilidade alguma de participarmos de um cenário, de uma tarefa que é identificada como uma batalha espiritual, se não considerarmos a oração. Precisamos orar, precisamos jejuar, para que essas barreiras sejam trincadas, que elas possam ruir e o evangelho possa adentrar essas regiões tão difíceis. A segunda estratégia é a estratégia da ação social. E essa estratégia ela é válida. Essa estratégia ela já era vista na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, por exemplo. Essa estratégia foi vista como um importante negócio. Quando os apóstolos decidiram escolher os primeiros diáconos, eles disseram: vamos escolher homens de boa reputação, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e devemos os colocar sobre este importante negócio. A ação social é um importante negócio, porque muitas pessoas serão atraídas ao cenário do evangelho através do seu estômago, através do auxílio. Elas serão sensibilizadas, que precisam ouvir a mensagem que aquelas pessoas tão misericordiosas estão pregando. Por isso, meus irmãos, as igrejas, as organizações missionárias já fazem esse trabalho. E com certeza nós devemos orar para que esse trabalho ganhe mais força. E essas pessoas, esses missionários que estão nessas regiões e os missionários que serão enviados, porque eu creio que nos próximos anos, nas próximas décadas, antes do arrebatamento da igreja, haverá sim um despertar missionário, um movimento de colheita de almas. E muitos missionários serão enviados para essa região, para essas regiões da terra. E ali eles utilizarão a estratégia da ação social. E aqueles que não forem, ficarão segurando a corda, enviando recursos, enviando ajuda, para que através da ação social, estas vidas possam ser atraídas ao evangelho e receberem assim o principal remédio, que é a preciosa palavra de Deus. A terceira estratégia que a nossa lição cita é a estratégia da ação médica missionária. Eu disse aqui algumas aulas atrás que existe um trabalho feito no Brasil, através da Convenção Geral das Assembleias de Deus, em parceria com a Associação Internacional Médicos com uma Missão. Existe um projeto de formar 500 missionários. Esse projeto está em andamento. E esses missionários serão formados em medicina. Sem dúvidas, essa estratégia é uma estratégia certeira, porque a janela 10/40 é uma região de miséria, é uma região de vulnerabilidade social, onde muitas doenças se proliferam,
As últimas doenças de proporção globais vieram da janela 10x40. A Covid-19, por exemplo, que assolou o mundo no ano de 2020, no ano de 2021, essa enfermidade que hoje ainda as nações se recuperam dos seus estragos, ela teve origem na China, que é um país que está inserido dentro da janela 10x40. Sem nenhuma dúvida, os missionários formados em medicina que entrarão a estes países são os instrumentos que Deus vai usar nas próximas décadas. Vamos orar, vamos contribuir com esses projetos, vamos nos informar mais e certamente Deus fará uma revolução e nós faremos parte desta revolução. Antes de finalizar a aula, eu preciso ler 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Esse texto é muito importante. Nós todos conhecemos João 3,16. Mas a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, nem todos conhecem. O texto diz assim: conhecemos a caridade nisto. Em outra versão, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Queridos, como está o termômetro do nosso cristianismo? Estamos em nossas igrejas confortáveis, em nossas catedrais. Estamos em busca dos nossos sonhos, sonhos que terão durabilidade de 20 anos, 10 anos, mas não atravessarão 200 anos. E muitas das vezes esquecemos do sonho eterno de Deus, a salvação de milhares e milhares de almas. Este é o sonho de Deus. Esse é o desejo de Deus. A Bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós precisamos sair desse enclausuramento dos nossos projetos pessoais e precisamos sonhar os sonhos de Deus. O texto diz que nós devemos, se necessário for, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Senhoras e senhores, é tempo de chorarmos, clamarmos a Deus, buscarmos empatia, misericórdia e entendermos que há uma batalha espiritual acontecendo. A janela 10x40 é o grito de socorro do presente século. E Deus, sem nenhuma dúvida, há de ouvir este grito através da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Muitos se levantarão. Vamos fazer parte deste movimento para a glória de Deus. Eu preciso deixar um dado aqui que é um dado chocante. Existe no mundo hoje em atividade 4.285.000 obreiros. As instituições religiosas contabilizam este número, 4.285.000 obreiros. Perceba agora que desse número tão grande, 4 milhões de obreiros, pastores, missionários, evangelistas, pregadores, estão trabalhando em regiões que já são cristãs. 270.000 obreiros estão trabalhando em povos que não são cristãos. E apenas 15.000 missionários estão na janela 10x40. A janela 10x40 possui 3 bilhões e 800 milhões de pessoas. E lá dentro só possui 15.000 obreiros. Queridos, é uma proporção terrível, é uma realidade assustadora. Precisamos derramar lágrimas sinceras perante Deus para que essa realidade seja transformada através de vidas, através de missionários. Esses missionários poderão ser nós que estamos meditando nesse assunto. Os jovens de nossa igreja, que muitos nem conhecem essa realidade. Os nossos netos, os nossos filhos. Nós precisamos ter misericórdia e orar para que essa realidade seja mudada. Existe o hino da harpa cristã, o hino de número 63, que diz em uma de suas estrofes: os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar, ó sim vamos trabalhar. O refrão desse hino clama dizendo: acordai, acordai, despertai, despertai. Que esta lição seja a ponta de um espinho nos tirando da zona de conforto. Que seja o começo de um grande despertar. Eu convido você, nobre professor, para orar nesse momento,
a você aluno, a você estudante da Palavra de Deus. Nós vamos finalizar a aula de hoje em oração, clamando para que Deus tenha misericórdia dos 62 ou 67 países, desses quase 4 bilhões de pessoas, é quase metade da população mundial, está dentro da janela 10x40. E é onde estão as maiores resistências ao Evangelho. Nós não podemos esquecer esses povos não alcançados. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, finalizamos esta lição de número 10. Meditamos. Meu Deus, não é um assunto de natureza teológica. Não é um assunto, meu Deus, de debate a respeito dos conceitos doutrinários ortodoxos, mas é um assunto que apela à nossa misericórdia. E nós clamamos neste momento para que a igreja do Senhor Jesus seja despertada na terra. Meu Deus, não queremos simplesmente estarmos presos a uma rotina religiosa, no conforto de nossas igrejas, mas queremos, ó Deus, sentir empatia, misericórdia por essas milhares e milhares de pessoas que estão, meu Deus, dentro dessas regiões tão inóspitas, aonde há uma grande resistência ao Evangelho. Deus querido, rogamos para que o projeto de formação de 500 missionários médicos usa, meu Senhor, o pastor coordenador, o pastor Saulo Gregório, que coordena, meu Senhor, a Secretaria Nacional de Missões da nossa Convenção Geral. Usa, meu Deus, as associações missionárias, as agências missionárias, as igrejas. Tem misericórdia, que surja o recurso, que haja, meu Deus, um clamor, que haja, meu Deus, um avivamento e um despertamento, para que esses projetos sejam realizados, para que obreiros sejam enviados para a janela 10x40. Assim nós clamamos por um mover da tua parte, em nome de Jesus, e por fé te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Tenha uma excelente aula e que Deus te abençoe muitíssimo, querido professor e querido aluno, em nome de Jesus. Amém.